Olá, muito bom dia. Hoje, sábado, 9 de agosto. Estamos aqui neste canal, a Palavra Luz da Verdade, com mais uma meditação da Palavra de Deus, de ensinamento para casais. Vamos falar com Deus. Amado Pai, Deus, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus, te pedimos, abençoe e inspire esta meditação para a Tua glória. Amém. Tenha em mãos a Bíblia para conferir conosco o que vai ser falado aqui da Palavra de Deus. Hoje, em continuidade à série para casais, que tem como título esta série, com 3 partes. Casamento feliz depende do caráter e temor a Deus. Hoje falaremos do casal Agabe e Jezabel. Agabe era um rei de Israel que veio a se casar com uma mulher sírio-fenícia, Jezabel, e essa trouxe algo muito ruim para a sua vida. Esse é o retrato das pessoas que, como Agabe, que servia a Deus e saiu do temor a Deus, vai colher frutos amargos e correndo o risco de perder a salvação. Foi no caso de Agabe. Vamos ler a referência bíblica, não vamos ler todo o contexto para não gastar muito tempo aqui. Olha só, 1 Reis, Velho Testamento, Livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 31. Vamos ler apenas 3 versículos. Diz o seguinte, versículo 29. Agabe, filho de Onri, que Onri era o pai de Agabe, que também foi rei em Israel e foi um péssimo rei, um péssimo exemplo. E reinou poucos anos. Começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, que Asa foi um rei também em Israel e um ótimo rei, porque reinou, fazia tudo pelo temor a Deus. Rei de Judá, melhor dizendo, não era de Israel, é o rei de Judá, porque Israel foi dividido em 2 tribos, em 2 nações, vamos dizer assim, que era Israel e Judá. E reinou Agabe, filho de Onri, sobre Israel e Samaria, 22 anos, reinou muitos anos. E com certeza aconteceu muito desastre para a cidade de Israel e Judá. Fez Agabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal. Etibaal era o pai de Jezabel, era um rei dos Sidônios, outro país, e ele tinha seu próprio altar a fazer oferendas a esse Deus estranho, o Deus que não é Deus, que é mais que uma idolatria,
é mais que um culto a demônios. É terrível. O pai de Jezabel, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. E o que foi que aconteceu? Quando uma pessoa casa com uma pessoa que não tem do temor de Deus, nem do caráter de Deus, vai sempre se dar mal. Foi o caso de Agabe. E findou, em vez dele passar o temor a Deus para aquela mulher quem contaminou, quem teve mais força para a vida de mudar a vida de Agabe para pior, para o mal. É muito complicado. A palavra de Deus, que nós vamos ler mais adiante, sobre o jugo desigual. Não, dificilmente dará certo uma pessoa que não tem temor a Deus, que é voltado para deuses estranhos, para a idolatria. Muito difícil de dar certo. Vamos falar de 2 pontuações apenas, mas no início vamos dar uma introdução aqui, o motivo desse casamento, que pode ser um retrato de um casamento de muitas pessoas. Vamos lá. Um casamento feito por interesses econômicos, políticos. O pai de Agabe, Onri, e o pai de Jezabel, Etibal, rei de Sidônios. É o terrível de tudo isso. O pai de Jezabel, e ela não servia ao único verdadeiro Deus. Então, nesse casamento, tanto por parte do pai de Agabe, que era Onri, e por parte do pai de Jezabel, Etibal, houve. Naquele tempo era assim, os pais quem fazia, procurava fazer o casamento. Você vai casar com aquela pessoa. Em muitos deles havia interesse e político. Foi o caso de Agabe. Então é muito triste quando as pessoas fazem uma escolha para um casamento com interesse, com um desejo de prazer e não tem nada do temor de Deus, não procura uma direção de Deus. É muito complicado. Vamos para a primeira pontuação. Julgo desigual em um relacionamento dificilmente dará certo. Vamos ler aqui uma passagem bíblica em 2 Coríntios, capítulo 14, capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Sobre o perigo de viver um jugo desigual, que foi o caso de Agabe. Olha só o que diz. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Fica no Novo Testamento, logo após do livro de Romanos. Diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Paulo está falando isso para aqueles que serviam a Deus, para não ficar em um julgo desigual com aqueles que não têm temor a Deus. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, entre o pecado e a santidade? Como é que pode haver uma sociedade? Como é que pode se associar? Não dá certo nunca. Ou que comunhão da luz com as trevas? Nunca vai ter essa comunhão. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Que harmonia entre o Deus verdadeiro, Cristo,
e o Deus das trevas. Não tem como ter. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então não há como ter comunhão entre o bem e o mal, as trevas e a luz. Deus e o príncipe das trevas. Não há como ter. E Agabe foi por esse caminho. E o seu fim foi mal. Porque ele não estava bem espiritual. Quando a pessoa está bem espiritual, por mais que ele esteja trilhando algum caminho mal, ele pode se arrepender. Ele pode dar ouvidos à voz de Deus. Dar ouvidos à voz de Deus. Nós, há dias anteriores, falamos sobre isso. Dar ouvidos à voz de Deus é ser humilde, é ter temor a Deus e se voltar para aquilo que Deus ensina e pede. Aconteceu isso em minha vida. Em minha própria vida aconteceu isso. Chegou um tempo que eu não atentei para vigiar no temor de Deus. E vinha namorar uma pessoa que até temia Deus, mas não se via o verdadeiro Deus, não estava na verdadeira fé dos ensinamentos de Deus. E houve um tempo, um momento que Deus falou comigo, o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Olha, meu servo, meu filho, escolhe, pois, ou a tua salvação, ou aquela pessoa que estás a namorar. Pois é, livre-arbítrio, mas eu atentei para uma fé inteligente, que vem do temor de Deus. E eu falei para Deus mesmo dentro de mim, Senhor, hoje mesmo eu decido. Vou falar com essa pessoa e vou dizer, foi até aqui o nosso relacionamento em estar a namorar. Aí chegando lá, casa dessa pessoa, falei essas mesmas palavras. Olha, quando eu vim a caminho, o meu próprio Deus, que é o seu Deus também, o Deus de todos nós, mas só há uma diferença. Quando a pessoa vive o temor e a prática, aí sim, Ele é Deus e Senhor da vida daquela pessoa. E eu falei para ela, hoje eu estou colocando um fim no nosso namoro. Vim a caminho e o meu Deus, o Deus do céu e da terra, falou comigo, por meio do Espírito Santo. Olha, meu filho, meu servo, tenho a te dizer, escolhe ou este namoro, esta pessoa, ou a minha presença, a salvação da sua alma. É você que escolhe. E eu disse para ela, eu escolhi a salvação, a minha comunhão com Deus. E foi um pouco difícil ela aceitar. Mas essa foi a decisão sábia do temor de Deus. Mais tarde, esta mesma pessoa veio a se voltar para a verdadeira fé, seguindo o Senhor Jesus. Ah, que maravilha! Eu pedi muito a Deus por ela. E Deus colocou ela, a verdade no coração dela. Ela teve um encontro e hoje ela serve a Deus e é casada. E isso para mim foi uma felicidade muito grande. Porque lá na frente, Deus falou, agora sim, agora você está na minha direção e vou te honrar. E Deus, mais tarde, colocou uma mulher, pelo Espírito de Deus, aquela que estava na mesma fé,
Isso é maravilhoso. Depende de cada um. Aquele que atenta para dar ouvidos à voz de Deus será abençoado. Porém, aquele que não atenta em dar ouvidos à voz de Deus, verdade nua e crua, temos que dar, será amaldiçoado. Essa é a verdade. Continuando aqui. Não há meio termo. Ou você é de Deus, ou teme a Deus, ou você não pertence e muito menos teme a Deus. Porque há muitas pessoas que dizem por aí afora, eu creio em Deus. Pois é. Sabe como é que uma pessoa crê em Deus e teme a Deus? É por suas obras. As obras vão falar muito mais do que 1000 palavras. Essa é uma verdade. Vamos para o segundo ponto e aqui já estamos chegando ao final. Se você é casado ou casada com uma pessoa fora do temor de Deus, não subestime o poder de Deus, que pode auxiliar pela oração. E o mais importante é a sua conduta de caráter. Ou seja, se você é de Deus, uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, saiba disso. O poder de Deus está à sua disposição. É tão somente orar. Foi isso que eu fiz quando eu saí do relacionamento que não estava na vontade de Deus. Eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Deus, minha vida está nas tuas mãos. Não vou procurar dar um passo só para escolher uma pessoa para casar, a não ser que esteja na tua direção. E dá-me um sinal para eu entender através das atitudes, do caráter dessa pessoa. O Senhor me dá um sinal. E foi isso que Deus fez. Coloquei tudo na mão de Deus. Descansei. Fiquei em paz. E com pouco tempo, Deus permitiu encontrar com a pessoa que Ele me deu o sinal. A olhar nos olhos delas, foi o sinal que eu pedi a Deus. Eu quero ver o teu espírito, meu Deus, e o caráter dela. Pois é, engolimos a emoção aqui. E o mais importante é a sua conduta de caráter e do temor a Deus. Vai fazer a diferença pela sua postura de testemunho em seu próprio lar. Então, se você é uma mulher, olha isso que é para você, que é mulher de Deus, que aceitou a fé e seu esposo ainda não é da fé. Pelo seu testemunho, pela sua conduta no seu lar. Porque o maior testemunho, a maior prova quando a pessoa é de Deus é quando está no lar. É quando a gente está no lugar, a sós. E principalmente para converter uma mulher ou um homem que ainda não serve a Deus e você serve. É sua conduta, é suas atitudes, suas palavras, seu modo de viver, seu testemunho. É isso que vai com seu temor a Deus, é isso que vai começar a santificar, começar a despertar nessa pessoa, no seu cônjuge. Puxa vida, minha mulher, poxa, eu não sirvo a Deus, às vezes eu saio, vou beber, saio com os amigos, mas eu chego em casa, ela me trata bem, ela tem uma postura, ela tem uma paz, poxa, ela tem uma palavra boa, ela tem uma prudência, ela tem algo dentro dela que me chama a atenção. Pois é isso que Deus quer. Vamos concluindo. Faça a diferença. Não seja como Agabe, que em vez de influenciar a Jezabel, ela quem foi que influenciou Agabe a fazer caminhos distantes do temor de Deus. E o fim dele
foi a morte e separada da vontade de Deus. Então você, jovem, homem, mulher, casado ou solteiro, atente para tudo isso. Peça sempre a direção de Deus e viva. Não abra mão do temor nem do caráter de Deus por nada. Tudo é no tempo de Deus. Vamos falar com Deus. Amado Pai e Deus, só quem conhece a Ti, só quem conhece, meu Deus, o Teu temor e que o considera, é que vê cumprir aquilo que vai completar a nossa vida sentimental para viver um casamento. Quem busca em Ti, confia, entrega toda a vida, todos os seus sentimentos a Ti, meu Deus, é que terá a bênção da felicidade na vida a dois. Abençoe todos os que vão ouvir, todos os que vão assistir a Tua palavra. Ela não é minha, é a Tua palavra. Que possam ser tocados pelo Teu Espírito e abrir a mente para uma fé inteligente, para viver um amor inteligente. Em nome do Senhor Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, ótimo dia, ótimo sábado, até a próxima, se Deus assim permitir.